Todos os meses, sem falhar, Helena Antunes caminha em silêncio pelos corredores sombreados do cemitério Jardim da Colina, onde repousa o filho que ela jamais superou perder. Donos de uma das maiores redes de clínicas do país, ela e o marido sempre acreditaram que o amor se media em conquistas, até a morte de Rafael, o herdeiro, transformar tudo em silêncio. Mas naquela manhã nublada, algo diferente a esperava. Um menino franzino, de roupa simples, depositava um desenho colorido sobre a lápide. E com ele, vinha também um ursinho velho e uma onda de perguntas que ameaçaria virar o mundo de Helena do avesso. Na mesma hora, um arrepio percorreu sua espinha. Quem era aquele garoto? Por que parecia tão confortável ali, diante de um túmulo que deveria ser apenas dela? Em um país onde a desigualdade social separa não só casas, mas destinos, aquele encontro improvável abre espaço para um segredo de família guardado a 7 chaves, a paternidade oculta que seu filho manteve escondida até os últimos dias de vida. E agora, do outro lado da dor, Helena se vê diante da chance de redenção ou do abismo da culpa. A história que você vai conhecer é daquelas que arrancam suspiros e deixam marcas. Amor materno, perdão, recomeço, aceitação, tudo pulsa nessa trama onde os bens materiais pouco significam diante do olhar sincero de uma criança. Em tempos de relações rasas e laços frágeis, descobrir que o amor pode renascer de uma ausência é, talvez, a maior revelação. Sabe aquele momento em que o destino muda sem pedir licença? Prepare-se, porque essa história tem tudo para mexer com o que você acredita sobre família, perda e reencontros. E quando tudo parecer se encaixar, vem mais uma virada. Afinal, onde a dor mal curada, também pode haver espaço para um novo começo. Helena Antunes já não contava os meses desde que o filho Rafael partiu. A dor se instalou como um hóspede permanente, e sua visita ao cemitério Jardim da Colina tornará-se ritual sagrado. Naquela manhã cinzenta, o vento balançava as folhas com a mesma melodia triste de sempre. Mas algo a fez parar. Sobre a lápide, entre as flores que ela não havia trazido, repousava um desenho infantil, um ursinho de pelúcia surrado e um bilhete rabiscado com lápis de cor. Ela se agachou lentamente, os olhos fixos naquela homenagem inocente. Um sol tímido tentava romper as nuvens enquanto a mente dela borbulhava. Quem teria deixado aquilo ali? Não era apenas uma lembrança, era um símbolo de afeto, daqueles que nascem da convivência íntima. Helena apertou o papel contra o peito, tentando entender como alguém mais, além dela, ainda se conectava a Rafael daquela forma tão pura e infantil. O mistério a consumiu pelo resto do dia. As flores não eram as mesmas que os jardineiros do cemitério costumavam oferecer. E o ursinho? O ursinho. Helena tinha olhos de mãe treinados para captar detalhes, e aquele brinquedo exalava a energia de quem ama, de quem sente saudade, não de longe, mas de dentro. Era algo pessoal demais para ser coincidência. Ela soube, no fundo do peito, que aquilo tinha história. No fundo, Helena sempre suspeitou que Rafael guardava algo. Ele era doce, mas tinha um olhar cheio de silêncios. Nas últimas semanas de vida, viveu recluso, como se protegesse uma parte de si do mundo. Mas ela jamais ousou perguntar. Agora, cada flor deixada por mãos desconhecidas parecia gritar o que ela se recusou a ver: seu filho tinha uma vida além da que ela controlava. E talvez, uma família. O luto, antes solitário, agora dividia espaço com um novo sentimento: curiosidade. A presença invisível que rondava o túmulo plantava uma dúvida impossível de ignorar. Quem é esse menino? Qual a relação com Rafael? E por que, mesmo sem conhecê-lo, aquele gesto balançava tanto as estruturas de Helena? O que era um simples ritual de despedida estava prestes a virar o início de um reencontro que ela jamais imaginou viver. 2 dias depois, movida por uma inquietação que não a deixava dormir, Helena voltou ao cemitério mais cedo do que de costume. Dessa vez, ficou à distância, observando em silêncio atrás de um velho carvalho. E então viu uma mulher de aparência simples, cabelos presos em um coque apressado, aproximava-se com um menino pela mão.
O garoto segurava um novo desenho, e a mulher carregava uma pequena flor envolta em papel de pão. Aquilo fez o coração de Helena acelerar. A mulher ajoelhou-se diante da lápide de Rafael com um respeito emocionado. O menino, de olhos brilhantes e expressão serena, depositou o desenho ao lado do vaso já repleto. Helena não ouviu palavras, mas viu os lábios da mulher se moverem como quem reza ou agradece. A cena era tão íntima, tão carregada de afeto, que ela sentiu-se uma intrusa. E foi aí que o desconforto se misturou com algo mais forte, uma sensação de perda, não apenas do filho, mas de uma história inteira que nunca lhe foi contada. Enquanto observava os dois se afastarem, Helena percebeu algo na postura da mulher, cansaço e força ao mesmo tempo. Ela não era uma visitante qualquer. Havia amor ali, havia vínculo. Quando os seguiu discretamente até a rua, descobriu que a mulher entrou em um pequeno restaurante da região. Atrás do balcão, trocou o casaco por um avental surrado e começou a atender os clientes com agilidade e educação. Garçonete. Ela era uma garçonete. Helena nunca havia estado naquele restaurante antes, nem sabia que existia, mas a cena era clara, essa mulher vivia no lado oposto do seu mundo. Era alguém que contava moedas no fim do mês, que andava a pé, que trazia o filho para o trabalho porque não tinha com quem deixá-lo. A desigualdade social nunca havia tocado Helena com tanta força. Aquela mulher não fazia parte de sua bolha, e mesmo assim, parecia conhecer Rafael de um jeito que ela própria nunca conheceu. No caminho de volta, com os olhos ainda marejados, Helena repetia mentalmente as perguntas que a sufocavam. Quem era essa mulher? Por que o menino parecia tão à vontade diante da lápide? E mais importante, o que Rafael teve com ela que foi tão importante a ponto de ser eternizado em rituais silenciosos? A cada passo, mais claro ficava que o luto dela estava prestes a se transformar em reencontro, não com o filho, mas com sua verdade mais profunda. Os dias seguintes foram tomados por uma inquietação que Helena não conseguia disfarçar nem diante do espelho. Ela, que sempre teve controle absoluto sobre os próprios passos e os dos outros, agora se via andando pelas calçadas estreitas do centro da cidade, quase invisível, como se o mundo tivesse mudado de perspectiva. Vestiu um lenço, trocou o blazer por um suéter comum e voltou ao restaurante onde a mulher trabalhava. Sentou-se num canto discreto, observando em silêncio cada gesto daquela garçonete. O nome dela, descobriu pela plaquinha presa ao avental, era Lívia. Jovem, mas com marcas no rosto que só a vida difícil esculpe. O menino, que ficava desenhando num caderninho encostado no caixa, atendia por Davi. Tímido, mas com um brilho nos olhos que fazia Helena prender a respiração. Era impossível não notar traços de Rafael naquele rosto miúdo, o formato do queixo, o jeitinho de apertar os lábios enquanto pensava. Aquilo não era imaginação. Era paternidade oculta materializada em carne e osso diante dela. Durante uma semana inteira, Helena voltou ao restaurante, cada vez com desculpas novas. Pedia café, depois almoço, mais tarde uma sobremesa. O estômago nem reagia mais, mas o coração parecia cada vez mais faminto por respostas. Observava Lívia com um misto de encanto e revolta. Como aquela mulher, que aparentemente nada tinha, conseguia manter tanto afeto, tanta dignidade? Como ela criava aquele menino com tanto amor, mesmo sem o apoio da família de Rafael? Aos poucos, Helena começou a montar um quebra-cabeça silencioso. Reparou nos horários em que Lívia chegava, nas conversas com os colegas, nas idas ao cemitério sempre aos domingos. O menino a acompanhava em tudo, como uma extensão do seu próprio corpo. E em nenhum momento ela fez menção de pedir ajuda ou expor sua dor. Era como se guardasse um segredo antigo, que doía, mas que também dava forças para seguir. Um segredo que, agora, Helena se sentia moralmente obrigada a desvendar. O que antes era apenas luto agora se tornava também um chamado. Talvez Rafael tenha deixado mais do que lembranças, talvez tenha deixado uma missão. E se esse menino fosse realmente seu neto? E se ela tivesse negado a ele,
por ignorância ou orgulho, uma parte da história que ele merecia? O que fazer quando o instinto de proteger começa a brigar com a vergonha do que não se quis enxergar? A investigação silenciosa de Helena já não era só sobre Lívia e Davi, era sobre si mesma. Depois de mais uma tarde observando Lívia e Davi no restaurante, Helena voltou para casa com o peito apertado. Entrou no quarto de Rafael, onde quase nada havia sido tocado desde sua morte. O ambiente ainda carregava o perfume suave que ele usava, misturado ao silêncio pesado do luto. Foi então que, pela primeira vez em anos, ela decidiu abrir a gaveta trancada da escrivaninha. No fundo, entre fotos antigas e anotações espalhadas, encontrou um envelope amarelado com sua caligrafia, endereçado apenas a quem tiver coragem de ler. Com as mãos trêmulas, ela desdobrou o papel e começou a leitura. A carta era uma confissão sincera de Rafael. Ali, ele falava sobre sua relação com Lívia, sobre o medo de magoar a mãe, e sobre o amor que sentia pelo menino que acabará de nascer. Escrevia com emoção sobre o desejo de ser um pai presente, mas também sobre o receio de enfrentar a rejeição familiar. Admitia que tentou contar a verdade, mas nunca encontrou coragem. Cada linha era como uma facada e um abraço ao mesmo tempo. Helena parou a leitura várias vezes, tomada por lágrimas e lembranças. As entrelinhas gritavam o que ela se recusou a ouvir em vida. Rafael quis ser diferente, mas se sentia preso à expectativa de perfeição que ela impunha. A carta revelava mais que um segredo de família, revelava um pedido de perdão, um grito abafado de quem queria conciliar o amor materno com a liberdade de viver sua verdade. E agora, quem lia aquele desabafo era justamente quem precisava ouvi-lo desde o começo. O choque da descoberta foi seguido de uma onda de culpa. Quantas vezes ela cobrara de Rafael o sucesso, a postura, a obediência, mas nunca perguntou como ele se sentia de verdade. A carta também falava sobre Davi: se um dia ele souber que foi amado, já terei feito o suficiente. Aquela frase ecoou na mente de Helena como uma missão. Davi não sabia quem ela era. Mas agora, ela sabia quem ele era. E não podia mais ignorar essa verdade. Era como se Rafael tivesse deixado, propositalmente, aquele bilhete para o futuro, um futuro em que sua mãe, finalmente despida de orgulho, pudesse conhecer o amor pelo neto. A dor ainda estava lá, mas agora misturada a uma nova sensação, propósito. A partir daquela carta, tudo mudaria. Porque o passado, mesmo quando dói, pode ser o ponto de partida para o recomeço mais bonito que a vida pode oferecer. No dia seguinte, com a carta em mãos e o coração aos pedaços, Helena decidiu que não podia mais adiar aquele encontro. Voltou ao restaurante, após o último cliente sair, aproximou-se do balcão com a voz firme, mas o olhar cheio de emoção. "Posso conversar com você, a sós?" Lívia a reconheceu imediatamente. Seus olhos se arregalaram, e ela instintivamente puxou Davi para perto. A tensão era palpável. Pela primeira vez, duas realidades tão diferentes estavam frente a frente, sem disfarces. No pequeno depósito nos fundos do restaurante, com caixas empilhadas e cheiro de café frio no ar, Helena abriu a carta e a estendeu para Lívia. "Eu sei", disse ela, quase num sussurro. Lívia hesitou. Suas mãos tremiam. Quando começou a ler, as lágrimas caíram antes mesmo da segunda linha. Não havia mais espaço para mentiras. Com a voz embargada, ela confirmou tudo. Rafael era o pai de Davi, sim. Eles se amavam, mas ele teve medo do julgamento, da distância imposta por uma mãe controladora. O relato de Lívia foi como reviver tudo que Rafael nunca teve coragem de dizer. Ela contou sobre as noites em que ele apareceu às escondidas, as promessas de assumir o filho, e o pavor que sentia da reação da família. Disse que, mesmo após a morte dele, preferiu o silêncio à rejeição. "Eu não queria que o Davi crescesse sentindo que não era bem-vindo", confessou, com os olhos fixos no chão. Helena, diante daquela verdade dolorosa, não pôde conter o choro. Ali, o orgulho foi esmagado pela compaixão. Por alguns minutos,
Nenhuma das duas falou. O silêncio foi quebrado apenas por Davi, que, inocente, entrou no depósito com seu caderno de desenhos. Ao ver Helena, sorriu, como se reconhecesse nela algo familiar. Talvez fosse instinto. Talvez fosse sangue. Mas naquela hora, tudo fez sentido. Você gosta de desenhar? Ela perguntou, se agachando. Ele assentiu, tímido. Era o começo de uma ponte. Uma ponte feita de aceitação, que nem o tempo, nem a dor, conseguiram impedir de surgir. Aquele encontro, apesar das lágrimas, não terminou em confronto, terminou em revelação. Uma que libertou a todos. Helena não só enxergou a verdade, como começou a senti-la. Rafael não havia ido embora por completo. Davi era a extensão do seu amor, da sua coragem incompleta, e agora, da oportunidade de redenção que a vida estava oferecendo. Pela primeira vez, ela deixou o restaurante com o coração menos pesado, e com uma nova razão para voltar. Nas semanas seguintes, Helena começou a visitar o restaurante com outro propósito, não mais para investigar, mas para se aproximar. No começo, Lívia mantinha uma distância respeitosa, sem saber exatamente como agir. Afinal, o abismo social entre elas continuava ali, inegável. Mas quando o olhar de Helena passou de julgamento para ternura, as barreiras começaram a ruir. Davi, sempre sorridente, foi o primeiro a acolhê-la sem reservas. Para ele, aquela senhora elegante era apenas mais alguém que o olhava com carinho, e isso bastava. O que antes era silêncio desconfortável foi dando lugar a conversas tímidas. Helena descobria aos poucos os gostos do menino, adorava histórias de dinossauros, tinha medo de trovões e desenhava como gente grande. Um dia, levou lápis de cor novos. Noutro, trouxe um livro infantil que Rafael amava na infância. Pequenos gestos que, sem forçar laços, foram plantando afeto no terreno fértil do amor entre avó e neto. Davi passou a chamá-la de tia Helena, e aquilo, embora simples, já era mais do que ela esperava receber. Com o tempo, Helena convidou os dois para um passeio no parque. Depois, uma visita a uma exposição de arte para crianças. A cada encontro, a culpa dava lugar à aceitação. Ela entendeu que não precisava se redimir com grandes feitos, mas com presença, com escuta, com sinceridade. Lívia, por sua vez, aos poucos se permitiu confiar. Começou a ver naquela mulher uma possível aliada, e não mais um fantasma do passado. Afinal, ambas amavam Rafael. E agora, compartilhavam algo ainda maior, o bem-estar de Davi. O processo não foi rápido, nem linear. Havia dias em que os fantasmas voltavam. Helena, acostumada a controlar tudo, precisou aprender a apenas estar. Lívia, acostumada a sobreviver sozinha, teve que ceder espaço. Mas com o tempo, surgiu entre elas uma espécie de respeito silencioso. Não precisavam concordar com tudo, nem fingir intimidade. Bastava reconhecer que estavam ligadas por algo que nenhuma das duas podia mais negar, um menino que, sem saber, estava costurando um novo capítulo para suas vidas. E foi assim, entre cafés divididos e desenhos colados na geladeira, que o vínculo se fortaleceu. Helena já não era apenas uma senhora de luto, era alguém em construção, em recomeço. E Davi, aquele pequeno elo entre dois mundos tão diferentes, se tornava o maior professor de todos. O amor materno se desdobrava, agora, na forma de avó. E mesmo sem Rafael por perto, sua presença era sentida em cada gesto. O que antes era dor, aos poucos se transformava em vínculo, e o que era distância, virava cuidado. À medida que os encontros com Davi se tornavam rotina e as conversas com Lívia fluíam com mais naturalidade, Helena passou a refletir sobre tudo que havia deixado passar. Em suas longas noites de insônia, não era mais o luto que a consumia, mas a percepção de que havia vivido anos dentro de uma redoma de exigência e orgulho. A dor que sentia não vinha apenas da morte do filho, mas da vida que ela não permitiu que ele tivesse por inteiro. Pela primeira vez, encarava a própria rigidez como um muro que afastou quem mais amava.
E é aí que entra o perdão, não apenas o que ela buscava dos outros, mas o que precisava oferecer a si mesma. Helena entendeu que culpar-se eternamente não traria Rafael de volta, mas poderia afastar Davi para sempre. Aos poucos, aprendeu a trocar o "por que não vi isso antes" pelo "o que posso fazer agora". Era como tentar caminhar descalça sobre os cacos do passado, mas disposta a limpá-los com cuidado, um por um. O processo era doloroso, mas também revelador. Só quem encara a culpa de frente é capaz de se libertar dela. Lívia, por sua vez, também carregava as próprias cicatrizes. Aprendeu cedo a não esperar muito dos outros, a contar apenas com a própria força. Por isso, ver Helena se aproximar sem arrogância, sem imposições, a surpreendia. E foi justamente essa mudança de postura que fez surgir entre elas um terreno fértil para o recomeço. Nenhuma das duas era perfeita, mas ambas estavam dispostas a aprender. E isso, por si só, já era uma forma de vitória. Afinal, é na vulnerabilidade que nasce o vínculo mais verdadeiro. A relação entre elas passou a ser marcada por trocas sutis, uma ajuda com o Davi, uma conversa depois do expediente, uma lembrança trazida com carinho. Helena começou a entender que amor não é controle, é presença, é escuta, é respeito. E pela primeira vez, sentia que estava se tornando a mulher que Rafael talvez tivesse orgulho de apresentar ao filho. Não como uma avó rica e distante, mas como uma ponte entre mundos que antes pareciam inconciliáveis. Cada dia era uma nova oportunidade de refazer o caminho. Helena descobria que, mesmo sem um manual, era possível ser uma avó amorosa. Que, mesmo sem apagar o passado, podia construir um futuro diferente. E talvez o maior presente que Davi trouxera não fosse a continuação de Rafael, mas a chance de transformação. Porque, no fim das contas, a vida nem sempre dá segundas chances, mas quando dá, é preciso coragem para agarrá-las com o coração aberto. A relação que começou com silêncio e desconfiança foi, pouco a pouco, se transformando em algo bonito de ver e de sentir. Davi já não chamava Helena de tia com tanta formalidade. Um dia, sem aviso, soltou um espontâneo "vovó Lena" enquanto mostrava um desenho no qual apareciam os três juntos. Helena ficou sem palavras, com os olhos marejados e o coração em festa. Aquela palavra, vovó, tinha um peso simbólico que nem todos os diamantes de seu cofre conseguiam carregar. Era amor puro, sem cobrança. A casa de Helena, antes silenciosa e cheia de lembranças paralisadas no tempo, começou a ganhar vida outra vez. Na geladeira, agora havia desenhos colados com ímãs coloridos. No sofá, brinquedos de montar e um par de chinelinhos pequenos. E no coração dela, o espaço antes tomado apenas pelo luto agora era dividido com risos e esperança. Davi preenchia os cômodos como quem acende luzes em uma casa antiga. E Lívia, com seu jeito simples e firme, trazia equilíbrio, como quem cuida mesmo sem saber que está cuidando. Helena aprendeu a oferecer sem invadir. Não tentou tirar Davi de Lívia, nem moldá-lo ao seu mundo. Pelo contrário, foi ela quem se moldou. Começou a entender sobre rotinas apertadas, orçamentos enxutos, escolas públicas. Coisas que antes lhe pareciam distantes, mas que agora faziam parte da realidade que ela queria compartilhar. E nesse processo, deixou de ser apenas da avó rica e passou a ser alguém que ouve, que participa, que respeita e que ama sem querer controlar. Lívia também mudou. Aos poucos, começou a confiar mais, a sorrir com mais leveza. Pela primeira vez desde a morte de Rafael, sentia que não estava mais sozinha. Não era sobre depender de Helena, mas sobre permitir-se dividir o peso. Davi tinha agora um círculo de amor onde antes havia apenas ela. E isso não diminuía seu papel como mãe, pelo contrário, fortalecia. Porque quando o amor é multiplicado, ninguém perde espaço, todos ganham. Assim, o que começou como um confronto entre dor e mistério transformou-se em algo raro, um novo lar emocional. Não no sentido literal, mas no afeto partilhado, no vínculo construído com cuidado.
A convivência entre Helena e Lívia não era perfeita, mas era sincera. E em torno de Davi, formaram uma família diferente, improvável, mas verdadeira. Um lembrete de que, mesmo entre mundos tão distintos, o amor ainda é o maior território comum. O aniversário de 4 anos de Davi chegou como um divisor de águas. Até então, as comemorações eram simples: um bolo em casa, talvez um balão colorido e muitos desenhos feitos à mão. Mas, naquele ano, algo era diferente. Helena pediu permissão, e não impôs, para ajudar na festa. Lívia, relutante no início, acabou aceitando. Elas combinaram tudo juntas: decoração com tema de dinossauros, o bolo de chocolate preferido de Davi, e uma lista de convidados que incluía vizinhos, colegas da escola e, pela primeira vez, toda a equipe do restaurante. O salão do condomínio de Helena foi transformado. Nada de luxo exagerado, mas tudo com carinho: enfeites feitos à mão, fotos do menino sorrindo e, no centro, uma mesa recheada de lembranças, inclusive uma moldura com o desenho que Davi havia deixado sobre a lápide do pai meses antes. O ambiente era leve, cheio de afeto. Helena não era mais a anfitriã poderosa de outros tempos, mas uma avó emocionada, que sabia o valor de cada abraço apertado. Durante a festa, enquanto Davi soprava as velas com os olhos brilhando de alegria, Helena e Lívia trocaram um olhar silencioso que dizia tudo. Aquele momento não era só sobre comemorar mais um ano de vida do menino, era sobre celebrar o que haviam construído juntas. A confiança, o respeito, o perdão. O recomeço de uma nova história, agora marcada por gestos sinceros e afetos compartilhados. Cada convidado ali presente presenciava não só a festa de um menino, mas a cura de feridas antigas. Os sorrisos não eram apenas de Davi. Helena sorria como não fazia há anos. Sentia-se viva de novo, conectada ao presente. E mais do que isso, sentia-se parte de algo real, que dinheiro nenhum poderia comprar. Pela primeira vez em muito tempo, ela se permitia não ser perfeita, apenas ser. Já Lívia observava a cena com um misto de surpresa e gratidão. Havia encontrado, sem procurar, uma rede de apoio que jamais imaginou possível. Era como se Rafael estivesse ali, sorrindo através do filho, aprovando tudo em silêncio. Ao final do dia, Davi subiu no colo de Helena, encostou a cabeça em seu ombro e cochichou: "Esse foi o melhor aniversário do mundo." Ela não respondeu de imediato. Apenas fechou os olhos, segurou o pequeno com força e sorriu. Ali, em meio a serpentinas e lembranças, a dor cedeu espaço à paz. Aquela festa não era sobre presentes caros, mas sobre presença verdadeira. E naquele instante, Helena teve certeza: a história de amor que começou com perda agora era celebrada em vida. A história de Helena, Lívia e Davi é daquelas que nos lembram que o amor tem caminhos próprios, e que nem sempre são fáceis. Às vezes, é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. Quando Helena achava que só lhe restava o luto, o destino lhe mostrou que a vida ainda guardava um último presente: um menino com olhos curiosos, alma leve e o dom de reconstruir o que parecia irrecuperável. Um laço de sangue que, mais do que dor, trouxe cura. Ninguém escolhe os próprios erros, mas é possível escolher o que fazer com eles. Helena poderia ter se fechado ainda mais. Lívia poderia ter continuado afastada. Mas ambas decidiram ouvir, acolher, ceder. E nesse gesto, encontraram algo raro: um amor que nasce do perdão. Porque quando o orgulho cede lugar à empatia, até a dor mais antiga pode florescer. E Davi, Davi, se tornou esse elo improvável, mas essencial, que uniu dois mundos e ressignificou tudo. Essa história mostra que redenção não vem de grandes feitos, mas de pequenas decisões diárias. Que aceitação não é conivência, é maturidade. E que o recomeço pode vir no momento mais improvável, numa conversa sincera, num abraço inesperado, num simples desenho deixado sobre uma lápide. Aquele ursinho de pelúcia não era só memória, era o primeiro passo rumo à reconstrução de uma família que nem sabia que existia.
Quando olhamos ao redor, muitas vezes vemos apenas os muros que nos separam. Mas histórias como essa lembram que os verdadeiros laços são construídos com escuta, com presença, com respeito. Não se trata de apagar o passado, mas de construir um presente com espaço para perdão, amor materno, superação e reconexão. É possível amar de novo. É possível amar diferente. E, sobretudo, é possível amar melhor. E você? Será que há alguma ponte que você deixou de construir por orgulho? Algum reencontro que sua alma espera? Quem sabe o próximo capítulo da sua vida não comece com um gesto simples, como deixar um desenho no lugar certo. Então, depois de tudo isso, o que você faria se estivesse no lugar da Helena? Teria coragem de encarar o passado e buscar um novo começo? Ou deixaria o orgulho falar mais alto que o amor? Às vezes, as respostas que mais precisamos estão escondidas nos detalhes que ignoramos. Uma palavra não dita, um gesto esquecido, um laço negado por medo ou vergonha. Histórias como essa nos mostram que sempre é tempo de mudar o rumo, de se permitir sentir, de enxergar o outro com mais humanidade. Talvez você também esteja segurando uma carta não lida aí dentro. Talvez esteja esperando o momento certo para reconstruir pontes com alguém importante. Ou talvez só precise entender que recomeçar não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Agora me diz, quem é o Davi na sua vida? Quem precisa do seu abraço, da sua escuta, do seu perdão? E se você tivesse a chance de fazer diferente, o que faria hoje? Dedo indicador apontando para a direita se essa história tocou o seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa de esperança. Porque às vezes, uma simples história é tudo o que precisamos para lembrar, a vida ainda pode surpreender.